Olá, boa noite, doutor, doutoras. É um prazer imenso tê-los conosco aqui. Em nome da Farmausa Pharmaceutical Group, nós queremos dar boas-vindas a todos. Agradecer nessa... Eu vim de São Paulo e eu acho que eu trouxe a chuva e a neblina para cá, viu? Tá mais com cara de noite paulista do que de carioca. Mas agradeço por todo esforço de vocês. A gente sabe que as agendas são sempre muito complicadas. E o nosso objetivo, além de conhecê-los melhor, de conviver nesse ambiente hoje com vocês, é trocar a melhor informação científica possível. E agradecemos muito pelo esforço de todos. Eu vou falar rapidamente, 5 minutos, e vamos à nossa palestra, que é o nosso principal intuito nessa noite. Vou passar um vídeo institucional aqui da Farmausa, 2 minutos e alguns segundos, rapidinho, e nós já vamos depois já iniciar. Muito obrigado. A Farmausa é uma empresa farmacêutica fundada em 2005 nos Estados Unidos, por 2 jovens empreendedores brasileiros, com uma visão muito clara sobre o que faria diferença nesse setor: ética, qualidade e responsabilidade. Desde a sua fundação, tem como missão principal viabilizar o acesso para o mercado brasileiro a tratamentos exclusivos, inovadores e mundialmente conceituados. Responsabilidade através de uma abordagem ética junto à classe médica e compromisso de entrega dos medicamentos às famílias. Em 2013, a Farmausa abriu a sua filial no Rio de Janeiro, Brasil. Mas foi em 2015 que a jovem empresa abraçou o seu maior desafio: produtos à base de cannabis medicinal. A Farmausa lançou o primeiro produto no Brasil produzido totalmente em área farmacêutica: Purodiol. Pela primeira vez, uma empresa quebrava paradigmas, apresentando aos médicos canabidiol como medicamento. Hoje, a Farmausa é detentora de vários medicamentos em cannabis medicinal: Purodiol, Isodiolex, Inabix, e ainda é representante exclusiva do Isoderm. Aliás, o acesso a produtos de cannabis de alta qualidade em breve vai se ampliar. Nos próximos meses, a Farmausa terá os seus produtos nas farmácias de todo o Brasil, conforme nova legislação da Anvisa, além dos atuais processos de importação que continuam inalterados, como uma opção para aquisição de qualquer produto Farmausa. Todo mês, centenas de novos pacientes e dezenas de novos médicos tornam-se parte da nossa rede de responsabilidades. Milhares de famílias no Brasil já se beneficiaram com os produtos Farmausa desde 2015. Tudo dentro da regulamentação da Anvisa e dentro da legalidade. Já coletamos centenas de comoventes histórias de superação. Crianças com 40, 50, 60 crises convulsivas por dia e que voltaram a ter qualidade de vida. Dores crônicas que perduraram por anos e que foram superadas. Famílias que tiveram uma virada de vida depois da estabilização da saúde de seus entes queridos. Todos que constroem a Farmausa no dia a dia orgulham-se de fazerem parte dessas histórias de vidas. Os valores éticos da empresa, junto a uma equipe engajada no que faz, tornaram a Farmausa a primeira em cannabis medicinal no Brasil. Não haveria nenhum trabalho desse se não fosse a educação médica continuada. Então agradeço muito a presença de vocês, que todas aquelas histórias de pacientes, elas só aconteceram porque os médicos lá nos consultórios acreditaram nessas possibilidades, dividiram informação científica, importaram produtos farmacêuticos com tudo dentro daquilo que a legislação permite, enfim, e resultaram em benefícios para pacientes no Brasil inteiro. Gente, o meu nome é Helder Oliveira, sou pesquisador, químico de formação. Falo que eu sou um farmacêutico frustrado, porque trabalhei minha vida toda como químico em indústria farmacêutica. Tive a oportunidade de desenvolver alguns produtos inovadores, acompanhar algumas pesquisas clínicas e há quase 7, 8 anos trabalhei com cannabis medicinal, além de ser diretor da Farmausa, diretor técnico da Farmausa. E como eu falei para vocês, a Farmausa encara esse projeto de cannabis medicinal desde 2015 aqui no Brasil. É uma das empresas pioneiras, vão ser quase 6 anos
desde a primeira legislação da Anvisa em maio de 2015. E, além disso, como já reforçamos em outras frases, nada aconteceria se não fosse um trabalho permanente de educação médica continuada. A Farmausa foi uma das primeiras a ir em congressos médicos também. A gente até estava comentando, 2016, a gente tinha o nosso stand lá sobre canabidiol, tinha alguns médicos que passavam uma, duas vezes, olhavam se não tinha nenhum colega olhando e ia perguntar pra gente. No último evento a que nós fomos, em novembro de 2019, de reumatologia, em Fortaleza, os médicos já não tinham tanto receio assim, eles iam lá no stand a perguntar como é que eu prescrevo o canabidiol. Então essa procura tem crescido exponencialmente e a gente entende a obrigação de termos a melhor informação clínica e científica possível para a decisão do médico em termos de prescrição. E complementando, a gente queria compartilhar isso com vocês, doutores. Nós estamos em São Paulo, em abril desse ano, a Farmausa deu um passo muito importante. Assumimos um laboratório que foi da multinacional Takeda, em São Paulo. Nesse laboratório, que hoje está em reforma, ele vai estar operacional em 2022, logo no começo do ano, tá? Essa é a nossa expectativa. E lá a gente vai produzir o canabidiol, aqui, o ativo farmacêutico, o IFA, aqui no Brasil, além de produzir também produtos farmacêuticos de cannabis. Vai ser um laboratório especializado e o primeiro verticalizado nessa área. Isso é um projeto muito importante, porque ele vai nos dar estrutura, independência para o primeiro ativo, que é o canabidiol isolado, mas para outros que virão na sequência, e também possibilidades de desenvolver produtos para pesquisa clínica, para colocar na farmácia, novos produtos, todos feitos aqui no Brasil. Vai ser o primeiro laboratório na América Latina com toda essa verticalização. No dia que permitirem aqui o cultivo, dentro da legislação brasileira, como deve ser feito, nós vamos ter já essa tecnologia para utilizar todo esse cultivo, se algum dia chegar aqui no Brasil. Bom, e hoje, especificamente, dentro de tudo que nós entendemos como importante para canabinoides, para esses produtos, vamos falar especificamente de um produto que é novo também aqui, inovação. É o Farmausa Day Night, que ele tem a terapia conjugada em cannabis medicinal. Ele põe à prova até toda essa versatilidade e potencial terapêutico dos canabinoides. Mas quem vai contar essa história não vai ser eu. Quem vai contar essa história é a doutora Denise Luft. É uma honra tê-la conosco. Ela que vai contar toda essa história e vai mostrar todo esse trabalho hoje para vocês e discutir essas evidências científicas. Doutores, muito obrigado. Doutora. Bom, gente, para quem não me conhece, né, eu sou neurologista e eu sou pós-graduada em geriatria. Então, assim, na verdade, a minha área de expertise, né, se é que a gente pode dizer, é Alzheimer, Parkinson, doenças neurodegenerativas, é onde a minha maior área de expertise também em cannabis, tá? Eu participei da fundação da ANERJ, né, e hoje eu faço parte de uma sociedade internacional em pesquisa em Alzheimer. Sou coordenadora da comissão temática de neurologia na Sociedade de Cannabis. Hoje estava até convidando alguns colegas. É uma sociedade bastante ativa, né? A gente tem várias comissões temáticas em outras áreas, né? Em psiquiatria, também na área de farmácia, na área de prescrição, na área de veterinária, de odontologia, né? Então, assim, a gente faz revisão de casos clínicos, a gente discute artigos. Então, assim, é uma sociedade bastante interessante. E eu também sou membro de uma sociedade internacional de estudo da cannabis, tá? Na verdade, assim, uma das coisas interessantes com relação a cannabis é que é comum os colegas que não são prescritores falarem assim, mas cannabis é uma coisa muito nova, não tem muito estudo, não tem muita pesquisa. Mas se a gente entender que a cannabis, ela tem mais de 10 mil anos de uso, então, assim, quantas coisas a gente prescreve muito antes de se fazer pesquisa científica e se prescreve por hábito, né? Então, assim, a cannabis, existem papiros de 1.500 anos que foram feitas
né? Na verdade, esse papiro foi feito com cânhamo, né? O papel, né? E essa aqui era uma prescrição de cannabis como anti-inflamatório, né? Isso há 1500 anos. E aqui é a deusa, né? Sechat, que ela tinha aqui uma cannabis que era a deusa da sabedoria, né? Então, de alguma maneira, já se entendia que a cannabis tinha uma atuação importante no nosso organismo, né? Bom, isso também é uma coisa interessante, porque a questão proibicionista da cannabis é que é uma questão mais ou menos nova. Porque se a gente pensar aqui, ó, gente, Lili, tá? Tem um aqui que eu acho que é da Merck Sharp Dome. Você tinha cannabis vendendo na farmácia na década de 30. Né? Isso aí eram medicamentos utilizados. A gente tinha esses cigarros índios aqui, olha, usado para asma, para insônia. Então, o cannabis já foi um medicamento da nossa farmacopeia, né? Depois que foi proibido por outras questões, né? Não vou discutir isso aqui, mas a gente sabe que houve toda uma questão relacionada, principalmente nos Estados Unidos, aos negros, aos mexicanos. Então, foi uma questão muito mais relacionada a você excluir minorias do que realmente a um potencial, né, como eles diziam, era a droga do demônio e coisas do gênero, né? Então, assim, durante milênios se usou cannabis como medicamento e a indústria farmacêutica também já usou cannabis como medicamento. Bom, falando um pouquinho da parte agora científica da cannabis, né? Em 1899, o canabinol foi o primeiro canabinoide que foi isolado da planta. Até então, ele foi isolado, mas assim, não se sabia exatamente muito do que existia na cannabis, que a cannabis, na verdade, tem mais de 500 substâncias, né? Só de canabinoides tem mais de 150. Então, ele foi o primeiro isolado, mas em 1931 é que se identificou quimicamente o canabinol, que é um dos elementos que a gente tem no day and night, né? E aí, o que ficou mais famoso, na verdade, foi em 1940, quando se isolou o canabidiol, que foi o Dr. Mechulam, que está vivo, ele tem 90 anos, esse ano ele deu até uma palestra, ele já veio ao Brasil, ele isolou, então, aqui em 1940 ele foi isolado. Em 1964 e 63, que na verdade ele identificou quimicamente o canabidiol, depois ele isolou o THC e em 64 ele identificou quimicamente o THC. Até então, tudo isso foi feito em relação à planta. Então, todas quando foi isolado, né, o THC e o CBD, isso na verdade era em relação ao que se entendia da planta cannabis. Mas o que você imagina, gente? Essa planta cannabis age em alguma coisa dentro do nosso corpo. Aonde? Né? A gente deve ter alguma coisa, algum receptor, alguma coisa que justifique essa ação. E aí, na verdade, em 1988, se identificou o receptor CB1, né? E aí se pensou, bom, gente, se a gente tem um receptor para canabinoide, a gente não tem um receptor para planta, a gente tem um receptor para alguma coisa. Então se descobriu que, na verdade, a gente tinha o que foi denominado depois de anandamida, que é um endocannabinoide similar ao THC. Então, para muitas pessoas que têm um certo pavor e falam mal do THC, a gente produz THC, né? Então, na verdade, isso aí, né, o nosso THC endógeno está aqui. Então, foi descoberta a anandamida e depois foi descoberto o receptor CB2. Então, depois eu acho que eu falo um pouquinho mais para frente aqui. O receptor CB1, então, ele é um receptor que está na borda da membrana, né, dos neurônios. Então ele é um receptor que está mais no cérebro, né, um receptor mais relacionado à questão cerebral, e por isso tantas doenças neurológicas e psiquiátricas. E o receptor CB2 ele está mais, então, no sistema autoimune e nos órgãos espalhados pelo corpo, né? Em 1995 foi descoberto, então, o 2-AG,
né, que é o outro endocannabinoide, né? Então, a gente tem a anandamida e o 2-AG. E em 1997 foram identificadas, então, as enzimas de degradação e de síntese. Por que isso aqui é importante? Porque, diferente dos outros neurotransmissores, na verdade, a gente nem chama de neurotransmissor, chama de mensageiro, mas vamos dizer, os endocannabinoides, eles não ficam estocados em vesícula, né? Quando você tem uma neurotransmissão normal, você tem lá, por exemplo, a serotonina, ele está dentro de uma vesícula lá no neurônio pré-sináptico, ele vai ser jogado ali na fenda e vai ser então, vamos dizer, recepcionado ali pelo neurônio pós-sináptico, né? O que acontece com os endocannabinoides? Eles são liberados sob demanda, então você não tem endocannabinoide de vesícula guardadinho ali no neurônio pré-sináptico. Você vai sintetizar esse endocannabinoide, ele vai funcionar, depois você vai degradar. Então você não tem estoque disso. Em 1998, então, foi descrito o efeito entourage, depois vou falar um pouquinho disso. Em 99 se identificaram então outros receptores sensíveis a endocannabinoides, então a gente tem vários. Tem o PIPA, tem inclusive receptores para serotonina, né? Então por isso também uma ação muito boa em depressão, né? Em 2001 foi descrito então a sinalização retrógrada, que eu também vou falar um pouco, que é diferente da neurotransmissão normal, que vai do neurônio pré para o neurônio pós. Na verdade, o endocannabinoide ele vai sinalizar do neurônio pós para o neurônio pré. E aí, a partir daí é que você vai ter a liberação ou não de determinados neurotransmissores, né? Em 2004, o conceito de deficiência clínica de endocannabinoides, foi o Dr. Ethan Russo que aventou essa hipótese. Inclusive, existem várias patologias que não têm uma explicação, né, muito lógica dentro da medicina, por exemplo, como fibromialgia, como síndrome de intestino irritável, como síndrome de fadiga crônica e outras, que se aventa que talvez seja por uma deficiência de endocannabinoides. Porque a gente sabe que nessas patologias você tem deficiência de anandamida. Eu não diria que isso seria a única explicação. Mas a gente sabe que quando você trata essas patologias com canabinoides, esses pacientes melhoram muito. No próprio autismo, você tem muita deficiência de anandamida. Então, não que ela seja causada, né, por falta de endocannabinoides, mas isso seria uma das explicações para essas patologias, né? Em 2005, a ação dos endocannabinoides em receptores no núcleo celular. Bom, então falando um pouquinho, eu na verdade, assim, como eu não sabia exatamente se as pessoas sabiam muito ou pouco sobre cannabis, eu estou dando um passeio geral aqui nessa parte introdutória, né? Então, assim, faltou um i aqui. A gente passa 1000 vezes o slide e não lê, né, que está faltando uma letra, é tão engraçado. Então, assim, sistema endocannabinoide, né? Então, basicamente, ele é formado pelos receptores, né, CB1 e CB2, pelos ligantes endógenos, né, que são os endocannabinoides, que é exatamente a anandamida e o 2-AG, e pelas enzimas, exatamente de síntese e de degradação, que é aquilo, é sob demanda, sintetiza, fez o seu papel, tchau. Aqui mostrando como os receptores canabinoides estão distribuídos em todo o corpo. Né? Então, assim, a gente tem atuação em remodelação óssea, tem atuação em hormônios, tem alteração em secreção pancreática, quer dizer, atua no aparelho digestivo, por exemplo, asma, hipertensão, quer dizer, fora o sistema nervoso central, que basicamente é onde você tem o maior campo de ação, né? Uma coisa interessante com relação ao sistema endocannabinoide é que a gente diz que ele funciona como uma chave e uma fechadura. Então, a chave, né, seriam os canabinoides e a fechadura seriam os receptores que estão, né, por exemplo, no caso aqui do THC, que é o CB1 aqui, que está em azul claro, né, que a gente vê que ele está mais no sistema nervoso. Né, o THC se liga diretamente ao receptor CB1. Então ele tem uma ação direta no receptor, que não é o caso do
do canabidiol, né? O canabidiol, ele tem uma ação indireta, né? Ele se liga até em outros receptores, mas não no receptor CB1. E o CBD e o CBN, né, que a gente vai falar também um pouquinho dele, ele tem uma ação então indireta e eles estão ligados mais ao receptor CB2, eles não se ligam ao receptor CB1. Aqui para a gente ter uma ideia, né, de onde esses receptores estão e por conta disso, que patologias a gente trata, né? Então, os receptores CB1 estão distribuídos principalmente no sistema nervoso central, em neurônios de córtex, amígdala, hipocampo, gânglios da base e cerebelo. Então, só por aqui a gente já imagina que a gente vai tratar doença neurodegenerativa, né? Como Alzheimer, que a gente vai tratar doenças como Parkinson, que a gente vai tratar patologias, por exemplo, relacionadas ao humor, né? Pela própria localização a gente já percebe isso. Ele vai modular a atividade de neurotransmissores e a ação dele inibe a liberação de GABA e glutamato, né? Então, ele via neurotransmissores, né, GABA e glutamato, ele consegue ou inibir ou estimular, né? Como é inibitório, ele inibe a inibição, e aí ele estimula ou ele inibe diretamente, né? E o CB2 ele expressa principalmente nas células do sistema imunológico e no cérebro, em astrócito e micróbia. Por isso essa ação dele em neuroinflamação, né? Exatamente por aqui. A gente sabe que o CB2 é um excelente anti-inflamatório, mas especificamente em doença neurodegenerativa e doença psiquiátrica, essa ação dele aqui é muito importante, tá? A ativação está associada então à neurodefesa, manutenção da massa óssea, redução da inflamação. Ele inibe a atividade da adenilciclase e aumenta os níveis de AMP cíclico intracelulares. Reduz a produção de citocinas pró-inflamatórias. Inclusive, hoje em dia, tem muito estudo com relação a isso aqui em Covid, né? Existiram alguns estudos na própria Covid e agora está tendo um estudo grande na longa Covid, né? Nesses pacientes que ficam com sintomatologia de Covid por muito tempo depois da infecção, né? Bom, e como é que funciona isso, né? Então você vai ter uma neuromodulação, você vai amplificar ou atenuar a ação de outros neurotransmissores. Exatamente por isso que ele vai modular a neurotransmissão de tantas doenças diferentes. Quer aumentar a dopamina, quer baixar a dopamina, quer aumentar a endorfina, quer mexer em serotonina. Então, eu acho que a coisa mais interessante do sistema endocannabinoide é que ele é um sistema de regulação. Ele é um sistema de modulação, ele aumenta onde tem que aumentar e diminui onde tem que diminuir. Então ele faz uma função diversificada. E é tão interessante que um mesmo canabinoide, dependendo da dose que você dá, ele tem efeitos contrários. Então depois eu acho que eu também falo um pouquinho disso, você pode dar um exemplo, um THC. Se você der um THC em dose baixa, ele é ansiolítico. Se você der em dose alta, ele é ansiogênico. Então, a mesma substância, ela vai ter ações diferentes dependendo da dose. Por isso que não é tão simples. Não é como você prescrever um remédio. Você imagina uma coisa que tem efeito antagônico, né? Dependendo da dose que você dá e dependendo da onde que ele está atuando, né? A outra coisa é aquela questão da liberação sob demanda, né? Então, a síntese e a liberação vai depender da estimulação do neurônio pós-sináptico, que é aquela ação retrógrada, né? Então, ele é liberado pelo neurônio pós-sináptico e vai interagir com os receptores do neurônio pré. Então, ele informa para o neurônio pré, aumenta, diminui, e com isso ele vai fazer, então, a modulação da neurotransmissão. Olha, e quanta coisa, né, quantas funções o sistema endocannabinoide tem. E por isso que ele tem assim, a possibilidade, né, de tratar tanta patologia. Então ele modula hormônio, ele modula ritmo cardíaco, pressão arterial, temperatura corporal, faz analgesia, atua no comportamento sexual, no sono, no apetite, no humor, nas funções cognitivas, nas sensações de relaxamento e bem-estar e nas respostas imunológicas. Então, por essa função, ele tem o potencial de atuar em muitas patologias, né? Então, assim, a cannabis, ela tem mais de 500 substâncias, mais de 150 canabinoides, mais os terpenos e mais os flavonoides.
Os terpenos, na verdade, quem conhece óleo essencial, né, aquele cheiro, né, e aquela função que você vê no óleo essencial é dada exatamente pelos terpenos. Então, não só eles dão o cheiro digamos assim, da cannabis, né, e que muda de quantidade e de odor dependendo do tipo de terpeno que você vai ter, mas eles têm também funções terapêuticas. Então você tem terpeno, por exemplo, que aumenta o alerta, você tem terpeno que age na própria memória, você tem terpeno que acalma. Então eles também têm funções terapêuticas, não só os canabinoides, né? E apesar da gente ter mais de 150 canabinoides, a descrição de função terapêutica tem muita coisa que a gente não conhece. A gente conhece meia dúzia aí de gato pingado, né? E cada momento você vai conhecendo um pouco mais de um outro canabinoide. Até um tempo atrás só se falava de CBD e THC. Hoje você já tem óleos com CBN, você já tem óleos com CBG e outras coisas virão quando a gente tiver um conhecimento mais amplo disso aí. Bom, então o canabidiol, que de uns anos para cá começou a ser o queridinho, né? Por conta da não psicoatividade, que na verdade essa palavra é estranha, né? Porque ele tem psicoatividade, ele não dá euforia, não tem efeito euforizante, mas ele age, né, no sistema nervoso, ele tem efeito psicoativo. Mas assim, ele é antibacteriano, ele é antitumoral, ele é anticonvulsivante, ele é anti-inflamatório, antioxidante, antipsicótico, neuroprotetor, promove crescimento ósseo, reduz ansiedade e depressão, reduz náusea e vômito, reduz pressão intraocular, reduz espasticidade de espasmo muscular e alivia a dor crônica. Então assim, né, você ter uma substância que tem isso aqui de função é espantoso, né? E assim, tem algumas coisas que já são bastante bem entendidas, né? Por exemplo, eu acho que hoje não se discute efeito anticonvulsivante, não se discute efeito analgésico, né, antiespástico. Existem algumas coisas, por exemplo, que a gente tem pouco estudo. Por exemplo, como a minha área de expertise é Alzheimer, eu fiz uma revisão dos últimos artigos, né? A gente tem uns 200 e poucos artigos com Alzheimer. E assim, a maioria dos artigos, eles são feitos em área básica, né? Então, por exemplo, né, em ratos, a gente já sabe que, além dele ser neuroprotetor, porque ele faz neurogênese em hipocampo, gente. Olha, não é pouca coisa não, né? Ele diminui a neuroinflamação, ele é antioxidante, né? Ele melhora a circulação cerebral. Só por isso já valeria a pena fazer para qualquer doença neurodegenerativa. Mas especificamente em Alzheimer, em ratos, ele diminui a agregação de placa amiloide, ele diminui a degeneração de proteína tal. Então, se ele faz isso no humano, a gente não tem certeza, mas é um caminho que se abre, né? A gente sabe que a maioria dos estudos em humanos para a parte comportamental. A gente tem muito estudo em pacientes com agressividade e com agitação, que eu acho que são as coisas que mais impactam, né? E assim, com realmente respostas interessantes. Você baixa aqueles inventários neuropsiquiátricos, por exemplo, de 70 e poucos para 30 e poucos pontos. Então, são estudos bastante interessantes, né? Então, assim, o canabidiol, ele não causa intoxicação e ele não tem esse efeito euforizante, né? E ele apesar de ser usado para ansiedade, porque na verdade ele tem um efeito ansiolítico muito grande, mas dependendo da dose, ele pode dar alerta. Então, é um dos casos que dose baixa você tem um efeito, dose alta você tem outro, tá? Então, ele tem em dose baixa alerta, em dose alta sedação. E ele tem uma coisa muito interessante que é diminuir os efeitos psicoativos do THC. Então, muitas vezes as pessoas têm medo de fazer THC porque acham que o paciente pode ficar eufórico e quando você dá CBD, você bloqueia, porque na verdade, como eu falei, o THC ele vai se ligar diretamente ao receptor CB1, ele é agonista de CB1 e o CBD é antagonista. Então ele consegue modular a ação desse receptor. Tá? E inibe a enzima FA que degrada os endocannabinoides.
O THC, ele também é antitumoral, anti-inflamatório, antioxidante, neuroprotetor, melhora o sono, e isso é uma coisa muito interessante no Day and Night, né? Porque a gente sabe que o CBD ele é muito bom para sono, né? E ele é muito bom para ansiedade, mas o THC tem um impacto no sono bastante bom. Só que exatamente por isso ele é complicado para ser dado de dia. Então essa ideia do Day and Night é muito interessante, porque já era uma coisa que a gente fazia com óleos separados. Então era muito comum você fazer um CBD full espectro de dia, eu fazia muito isso. E à noite eu dava um óleo de THC, para fazer vamos dizer assim, a modulação. E agora você tem isso pronto, né? O que facilitou a vida da gente. Então ele reduz a ansiedade e a depressão, entendendo que a ansiedade é em dose baixa, tá? Reduz a náusea e vômito. Isso aqui tem milhares de estudos mostrando que em quimioterapia ele é melhor do que todos esses antieméticos que a gente tem no mercado, né? Reduz a pressão intraocular. Hoje está se fazendo até colírio de THC para glaucoma, né? Então assim, ele é muito bom. Reduz a espasticidade do espasmo muscular. A gente tem medicamentos para esclerose múltipla. O primeiro medicamento que vendeu na farmácia aqui, que foi o Mevatil, né? Ele é uma combinação quase 1 para 1 de CBD com THC. E ele tem indicação em bula para espasticidade e dor em esclerose múltipla, que foi uma das primeiras indicações. Então ele funciona muito bem, alivia a dor crônica e estimula o apetite. Essa questão da dor crônica, há pouco tempo saiu um guideline, digamos assim, com relação ao tratamento de dor crônica com cannabis. A gente tem alguns colegas que discordam um pouco do guideline, porque eu acho que eles acabaram começando com CBD isolado, depois CBD full, e foram aumentando os níveis de THC. Mas a gente usa muito pouco CBD isolado para tratar dor. Não é que não funcione, funciona, mas o que acabou acontecendo? Principalmente agora por conta de Olimpíada e tudo, atleta de elite não pode usar THC, né? Então eles usam CBD para tratar dor, inclusive o CBD diminui, digamos assim, o craving por opioide. Então existe muito trabalho com desmame de opioide com o uso de CBD. Então para atleta de ponta é sensacional, tanto o tópico quanto o oral, porque você não tem o problema do doping, né? Então eu acho que isso foi uma das questões. E o estímulo do apetite, né, a famosa larica aí do THC, é interessante naqueles pacientes emagrecidos, com câncer, né, pacientes com AIDS, você também consegue uma recuperação, ganho de massa muscular. Agora, o THC tem aquele problema, né, ele é intoxicante, então em altas doses, né, o paciente pode ficar doidão, mas eu te confesso assim, que eu tenho pacientes com doses razoavelmente altas, doses teoricamente psicoativas, paciente com dor oncológica e tudo. Eu nunca vi isso aqui, intoxicação. Isso aí porque os trabalhos para isso aqui eram feitos com pacientes que fumavam 10 charutos de maconha desse tamanho por dia. Então, isso aqui não é uma coisa que a gente veja realmente, né? Inclusive, como não se tem receptor em tronco cerebral, ninguém morre por overdose de cannabis, né? Então isso é uma coisa que, diferentemente de opioides e outras coisas, não tem perigo, né? Ele simula os endocannabinoides produzidos no cérebro ligando-se aos receptores canabinoides, então ele funciona parecido com a anandamida, né? Pode desenvolver tolerância com uso crônico. Também eu acho que isso é uma coisa um pouco dose dependente, então não é uma coisa que a gente vê com o uso terapêutico. Às vezes o que acontece, o paciente está muito tempo usando óleo, você repara que tem uma hora que às vezes parece que está perdendo efeito. Mas é tão diferente de quando você usa um benzodiazepínico ou qualquer outra coisa, você faz um washout aí de dias, você retorna e tudo volta a funcionar como se fosse a primeira vez. É muito interessante, né? E ele na verdade, é o mais abundante fitocannabinoide. E o nosso amigo CBN, que na verdade, assim, tem pouquíssima coisa sobre CBN, né? CBN, até vou contar uma coisa engraçada para vocês. Sabe quem é o CBN? CBN é a maconha velha. Eu não sei se vocês já ouviram falar que tem gente que fuma, né? Fala assim, eu fumei uma maconha velha, fiquei chapadão, fiquei sonadão. É isso aqui. O CBN é a degradação do THC.
Então, a tal da maconha velha, que o cara fica chapado, é isso aqui. Por isso que ele tá no night, porque é para botar o povo para dormir mesmo, né? Então, esse efeito é exatamente isso aí. Tá? Então, o principal efeito dele é esse, né? Sedativo, mas ele também é antioxidante, antibiótico, antidepressivo, anti-inflamatório, ansiolítico, analgésico e neuroprotetor. Tá? Vamos lá. Bom, efeitos colaterais, né? É muito comum o pessoal falar, não, cannabis não tem efeito colateral nenhum, pode usar à vontade, tá. De uma maneira geral, ele tem pouquíssimo efeito colateral se a gente for comparar com qualquer coisa que a gente faz, né? Eu acho engraçado que o povo mete bala na quetiapina e diz assim, eu não vou usar cannabis não, entendeu? Ou então fala assim, não, eu não vou usar cannabis, tem pouco trabalho científico. Eu digo assim, vem cá, mas você trata alteração comportamental de demência com antipsicótico, cadê que trabalho nível A vocês conhecem? Eu não conheço nenhum, né? Então assim, é uma coisa meio ainda de não comi, não gostei, mas assim, existe uma questão com THC em altas doses, que quem fuma maconha a gente não vê isso em doses terapêuticas, né, com relação à arritmia e hipotensão. Então, assim, cuidado com pacientes cardiopatas graves, né, mas é cuidado, né. A questão da psicose e da ansiedade. Essa questão da psicose é interessante porque, assim, o maior problema com psicose, que eu acho que é a grande questão, é o adolescente que fuma maconha. Porque o que acontece? Inclusive a gente brinca e diz que o THC é o remédio do idoso. E é mesmo. Porque assim, o jovem, ele está com o cérebro hiperativo, a 1000 por hora, né? Então, obviamente, se você está usando uma coisa que, né, que vai abrir a porteira ali, você corre o risco de causar uma psicose nessa pessoa, né? E com relação à ansiedade também, a gente já viu que em altas doses ele é ansiogênico. Mas de uma maneira geral, você tem que ter uma pessoa predisposta, né? Assim, porque THC dá esquizofrenia. Se o paciente já tem esquizofrenia ou se ele tem uma predisposição à esquizofrenia, isso pode realmente acontecer. Mas não é o habitual para você ter num paciente que está tomando doses terapêuticas, né? Ele também pode dar tonteira, boca seca e sonolência. E o CBD, então, assim, a gente até coloca sonolência se você der uma dose muito alta, hipotensão também. Às vezes o que a gente vê mesmo é boca seca e alguns pacientes relatam diarreia no começo. A gente até questiona a questão do óleo, porque a gente vê que alguns pacientes têm mais por conta do tipo de óleo que foi usado como veículo, né? Mas pode acontecer. E o tal do efeito entourage é aquele negócio, 1 mais 1 são 3, né? Então, quando você tem a sinergia dos compostos, né, presentes na cannabis, né, onde você vai ter os canabinoides, os terpenos, os flavonoides e as outras substâncias, você vai potencializar esse efeito. Então, na verdade, não é o efeito do THC, o efeito do CBD, o efeito do CBN, o efeito do CBG, tudo junto, mais os terpenos, né, mais os flavonoides, você tem uma potencialização. E é isso aí, 1 mais 1 são 3, tá? Bom, aqui tem uma lista de algumas doenças que são potencialmente tratáveis por cannabis, né? Artrites, dermatite, diabetes, doença inflamatória intestinal, ajuda a cicatrizar feridas, osteoporose, epilepsia, autismo, dor neuropática, dor crônica, esclerose múltipla, asma, Parkinson, Alzheimer, fibromialgia, glaucoma, esclerose lateral amiotrófica, câncer, químio, né, suporte à químio, anorexia, ansiedade, depressão, psicose, TDAH, toque, enxaqueca, estresse pós-traumático, esquizofrenia, vou falar rapidinho isso aqui, insônia, distúrbios menstruais, AIDS e outros. Então, assim, o potencial terapêutico é absurdo, né, para uma planta só, isso aqui. Obviamente que a gente tem que entender que não se pretende curar a maioria dessas coisas, mas se a gente imaginar que a maioria delas você tem uma demanda não atendida com relação a tratamento, né? Eu, com toda sinceridade, assim, a minha área de expertise é Alzheimer e eu trabalho com isso, trabalho em pesquisa com isso, desde o primeiro anticorpo monoclonal que foi estudado. E assim, é impressionante. Eu tenho família que diz assim, Denise, olha só, meu pai não estava falando, voltou a falar, meu pai não comia com garfo e faca, voltou a comer, meu pai tirou a fralda. Gente, pelo amor de Deus,
assim, é um ganho de qualidade de vida. Ah, isso acontece com todo mundo, é do mesmo jeito? Não é, mas quando acontece, assim, até eu fico de queixo caído, porque são pacientes que a família, quando procura, eles não aguentam mais. Né? O paciente já está tomando tudo de tudo, às vezes são pacientes que gritam, que tiram a roupa, que jogam pela janela, que mordem a cuidadora, e você vê essa parte comportamental melhorar. Entendeu? Às vezes estão tomando antipsicótico, estão babando, não ficam nem em pé, e a gente desmama essas medicações. Eu não vou dizer assim, eu vou entrar com a cannabis e vou desmamar tudo que é remédio. A intenção não é essa. A intenção é entrar como uma terapia suplementar, mas muitos pacientes, por exemplo, que tomam um remédio para dormir, se eles dormem com a cannabis, o que eu vou deixar? Né? Então, muitos desses remédios realmente a gente tira. Os grupos de risco, né? Gestantes e lactentes, por todos os motivos conhecidos, né? Nada em gestante e lactente pode, né? Então, né? As crianças e adolescentes, por conta dessa questão, né? Dessa psicoatividade, e os pacientes com esquizofrenia, a gente tem que entender o seguinte: a gente trata esquizofrenia com cannabis. Só que a gente trata com CBD, a gente não vai fazer THC, né? Então, essa referência aqui é relacionada ao THC, se bem que assim, nada é certo, né? Por exemplo, você pega um paciente com autismo, ou com epilepsia, né? Digamos, a epilepsia basicamente a grande indicação é o CBD, mas tem pacientes que só melhoram se você botar THC, como autismo também, como até esquizofrenia. É claro que não é a indicação, aqui a gente vai pensar em CBD, mas é possível. Isso é aquela outra coisa que eu estava comentando, né? A natureza bifásica dos fitocannabinoides. Então, para determinados sintomas, dose baixa tem um efeito, dose alta tem um efeito oposto. Então, o THC, por exemplo, em dose baixa diminui a ansiedade, em alta aumenta. O CBD em dose baixa pode causar alerta, em alta calma e seda. Então, isso também a gente tem que entender. A cannabis, ela tem uma coisa que a gente chama de curva em U invertido também. Então, por exemplo, você tá aumentando, o paciente está melhorando, ih, que beleza, ih, começou a piorar, ih, tá afundando, tá descendo a ladeira. Esse cume aqui é diferente para cada um de nós. Dizem que o sistema canabinoide é igual a impressão digital, cada um tem uma, né? Então, você vai chegar nesse cume da montanha, para algumas pessoas de um jeito, para outras de outra. Chegou aí, meu paciente piorou, volta, né? Porque você tem que achar a dose individual de cada um. Bom, eu botei um caso clínico, apesar de eu escolhi esse caso que não é, né, assim, eu podia ter posto um caso de Alzheimer, que eu tenho trocentos casos de Alzheimer, mas eu quis colocar esse aqui. Esse meu paciente, assim, foi um paciente muito complicado. E ansiedade e insônia é uma coisa que absolutamente todo mundo trata, seja qual for a especialidade, né? Então, eu achei mais interessante colocar uma coisa mais ampla, que aí todo mundo, de alguma maneira, já teve um paciente assim, né? Então, esse paciente aqui, o Silvio, ele tem 48 anos, ele é casado, ele é professor. As queixas principais dele são ansiedade e insônia, mas na verdade ele até me procurou porque ele é um enxaquecoso, né? Mas basicamente essa enxaqueca dele a gente conseguiu controlar, né? Não foi muito fácil, ele toma anticorpo, eu fiz toxina botulínica nele, eu fiz um monte de coisa. E eu consegui até ter uma melhora clínica muito boa. O problema foi isso aqui, né? Ele tinha uso abusivo de triptano, ele chegava a tomar 80 triptanos por mês, o que foi uma lenha. E aí, quando ele na verdade, é um dos caras mais ansiosos que eu já vi na minha vida. O grande problema era tratar a ansiedade dele. Você introduzia qualquer coisa para ele, inibidor de recaptação de serotonina, qualquer coisa, e aí aquilo fazia uma bagunça junto com o triptano, ele chegou a praticamente ter uma síndrome serotoninérgica. Então, assim, era muito difícil tratar isso, né? Ele sempre foi ansioso, desde pequeno, ia fazer uma prova, passava mal, tinha dor de cabeça, tinha diarreia, tinha tudo que tinha direito, ficava todo duro, todo tenso, né? Sempre disse que sempre dormiu mal, tinha dificuldade de iniciar o sono, de manter o sono. Ele é muito preocupado com a saúde. Esse período agora da pandemia, ele ficou mais de um ano sem sair de casa. Então, assim, como ele é professor, ele estava dando aula online, mas ele é um cara assim, apavorado com tudo, né? Ele tem até alguns sintomas meio de toque, uns pensamentos meio obsessivos. E ele piorou muito nesse período da pandemia.
E ele tem uma queixa que ele está sempre cansado, ele está sempre desconcentrado, ele está sempre com muita dificuldade de tudo. Ele dá uma aula, ele fica exausto, ele tem que descansar porque ele deu uma aula. Ele está sempre reclamando, sempre preocupado, sempre falando que ele está mal, que a saúde está ruim, tá. Vamos lá. Agora, ele é um cara saudável, né? Ele não tem nada em exame nenhum. Então, o exame físico dele é normal, o neurológico é normal, os exames complementares dele são todos normais. Ele é um pouco agitado, né? Ele é muito preocupado. E ele foi diagnosticado com o TAG, né? Por um colega da psiquiatria, que tentou iniciar, então, um tratamento com inibidor de recaptação de serotonina e benzodiazepínico, né? O que aconteceu com isso aqui? Ele não conseguiu tomar. E eu até pouco tempo tentei, né? Até tentei fazer para ele estalopram em gotas, né? Vamos começar com uma gota, daqui a gente faz 2 gotas. Na 6ª gota ele jogou o remédio fora, está passando muito mal, que ele não consegue. Já era o 10º antidepressivo que ele tentava e nunca conseguiu tomar. Mas o benzodiazepínico ele ficou. Ele toma 1 miligrama de alprazolam 3 vezes ao dia. Esse, né, ele ficou porque era a única maneira dele se sentir calmo, né? Então, assim, não conseguiu manter o tratamento, né, devido aos efeitos colaterais. Ele tinha náusea, perda do libido, piorava a insônia, tinha cefaleia, ele era enxaquecoso, né? E aí ele manteve o benzodiazepínico, mas ele tinha muito medo de ficar dependente. E depois ele acabou começando a usar indutor do sono, o que é um contrassenso, mas ele achou, eu vou ficar dependente do benzodiazepínico, então vou usar indutor do sono, porque é tarja vermelha, né? Então ele começou a tomar um Zolpidem, porque ele achou que era menos ruim do que tomar o benzodiazepínico, né? O que acabou acontecendo é que ele toma agora alprazolam 3 vezes e o Zolpidem, né? Então também não foi para lugar nenhum, né? Estava cada vez mais preocupado com a saúde, fazendo uso crescente do benzodiazepínico para se sentir normal. E aí ele ouviu de amigos que a cannabis podia ajudar sem os efeitos colaterais que ele havia apresentado. E aí, na época, a gente ainda não tinha o Day and Night, né? Eu introduzi, então, um CBD Full Spectrum em doses progressivas com ajuste semanal. Cada colega faz de um jeito, eu faço ajuste semanal, né? Tem colegas que fazem 4 dias, 5 dias. Eu normalmente espero um pouquinho, ainda mais gente ansiosa assim. Se eu for pedir para ele me ligar em 5 dias, né? E eu faço assim, olha, gente, sério mesmo, a cannabis tem uma coisa de boa, né? Mas vocês vão sofrer um pouquinho. Porque, por exemplo, eu faço ajuste semanal. Tem dias que eu acordo de manhã, eu abro o celular, tem 200 mensagens. Porque eu falo assim, olha, me liga, porque eu tenho que ajustar a sua cannabis. E as pessoas perdem a mão, né? Então, assim, me ligam toda semana. Eu digo assim, olha, 1º, 2º mês que a gente ajustar, depois de 6 meses me ligando toda semana. Isso quando não tem as velhinhas, né, que são casados com os pacientes de Alzheimer, que mandam um relatório escrito à mão de 3 páginas. Ele acordou às 8, fez xixi. Às 8h15 ele tomou café. Às 8h30 ele... Então, assim, mas assim, claro, compensa muito quando você vê o resultado final, mas não é brinquedo não, né? Vocês viram a minha foto no começo, eu era ruiva, né? Agora não. Bom, relatou pequena melhora, tá? Porém, com o aumento da dose, passou a sentir-se sedado durante o dia e ainda tinha uma certa dificuldade de conciliar o sono. Então, assim, o que acontece com o CBD full? Apesar dele ter uma dose normalmente de até, a grande maioria, né? Principalmente os óleos que vêm dos Estados Unidos tem normalmente até 0,3, né? Você tem outros óleos, principalmente os europeus, você tem uma quantidade de THC maior. Você tem até óleos que tem mais THC do que CBD, tem óleos 1:1, tem óleos 7:1, 15:1, né? Mas a maioria dos óleos americanos vão até 0,3. Mesmo assim, como ele era muito ansioso, eu comecei a subir o CBD dele e arrastei o THC junto, né? Então acabou que em determinado momento ele começou a ficar meio, sentindo que ele estava meio sonado de dia, né? E aí eu acabei fazendo o quê? Baixei um pouquinho essa dose e associei a ele um óleo rico em THC. Passei para ele então um óleo Broad Spectrum diurno. Vocês sabem a diferença de broad, full e isolado? Todo mundo sabe? Bom, basicamente assim, quando você tem um óleo isolado de um canabinoide, que pode ser o CBD, mas pode ser outro, né? A gente tem isolado de THC também. Você só tem aquele canabinoide. E aí você não tem mais nada.
Você não tem terpeno, não tem flavonoides, não tem outros canabinoides, é só aquele ali, ou CBD ou THC, né, na grande maioria das vezes. Quando você tem um óleo full, você tem tudo. Então é o óleo com todo o fito complexo da planta. Quando você tem um óleo broad, você não tem o THC, mas você tem o resto. Então você tem o isolado que só tem aquele canabinoide, você tem o broad que não tem o THC, você tem o full que tem tudo. Tá? Então, por que eu passei um broad para ele de dia? Porque eu achei que esse THC estava sedando muito ele. Como eu queria mais o efeito ansiolítico, que é o efeito do CBD, então eu passei um óleo. Eu não queria passar CBD isolado, então eu passei o óleo broad que tinha mais CBD, que tinha CBD e os outros, e à noite eu fiz o THC separado para ele, tá? E assim, ele melhorou, ele respondeu muito bem, tá? Ele teve a manutenção do efeito ansiolítico, né, seu efeito sedativo durante o dia e com uma melhora da insônia. Então, isso aqui era o que eu estava fazendo para ele até aparecer o Day and Night, que eu acho que facilitou um pouco. Porque você trabalhar com óleos diferentes e assim, o óleo com THC, a gente tem muito pouco fabricante, né? Porque, como eu falei, não tem óleo americano que vem para cá com THC isolado. Então, ou era um óleo europeu, ou era um óleo da associação, aí o cara tinha que comprar um óleo num lugar, outro óleo em outro, estava ficando meio confuso, aí eu falei, não, vamos facilitar a vida de todos, né? E aí, após essa resposta inicial, foi feita então a troca para o Day and Night, com remissão total da insônia. Ele realmente melhorou muito da insônia e ele estabilizou o quadro. Ele não é ansioso, não, ele é ainda muito ansioso, mas ele está outra pessoa. E aí ele me disse isso aqui, olha, hoje estou no controle das minhas emoções e não controladas por elas. Então assim, para ele, que era um cara assim, que ele vivia passando mal, sentindo pânico, preocupado, sem conseguir fazer as coisas, que ele achava que ele ia ficar mal, que ele ia ter dor de cabeça, que ele ia ter um monte de coisa, isso aqui foi muito importante. Ele, assim, ele ainda toma benzodiazepínico, gente? Toma, tá? Ele não toma mais indutor do sono, eu consegui tirar o Zolpidem dele. Ele ainda toma o Prazolam numa dose menor. Tá tomando hoje 0,5 de manhã, 0,5 à noite, não consegui tirar tudo. Mas ele tomava muito mais, ele tomava várias coisas. Ele melhorou e eu ainda consegui reduzir a dose da medicação dele. Então, assim, foi muito bom e eu acho que, assim, isso aqui facilitou a tomada, porque vem ali, a gente vai mostrar, né? Vem ali prontinho, é fácil para você manusear, você não precisa ficar muito tentando fazer conta, né? É um pouco mais simples a prescrição. Então, assim, o que eu achei interessante é que, na verdade, você vem com os 2 frasquinhos, tá? Então você tem o frasquinho, eu ia fazer até uma propaganda aqui na Udecon de noite, né? Meio assim, né? Então você tem o frasco do dia, que não tem, ele só tem o óleo broad, né? E você tem ele tá mostrando aqui. E você tem o da noite, que tem o CBN, tem o CBD e tem o THC. Tá? Não ficou um pouquinho demais, tá? Tá vendo? Eu vou passar para todos os usutores depois, tá? Ele vem com 2 seringuinhas, até acho que tem lá, né? Elas são de cores diferentes pra gente não fazer confusão. A branca Né? pro dia. Isso. E a roxinha pra de noite. Sem contaminação cruzada. Isso. Tá? Tá. Vamos lá. Então aqui é o produto dia, né? Que é o tal do Broad, né? O CBD Broad, ou seja, não tem o THC, tá? Mas tem os flavonoides, os terpenos, outros canabinoides e o da noite, né? Que tem o CBD, tem o CBN e tem o THC. Lembrando que o CBN é a maconha velha lá, que dá sono, né? O THC também dá sono e o CBD também dá sono. Então esse aqui é para botar mesmo o cara para dormir, tá? Ele tem ali o efeito entourage, né? Que é o efeito sinérgico das plantas, né? Dos componentes da planta, né? Isso aqui é importante, ele tem certificado de análise. Eu não sou contra óleo artesanal, entendeu? Acho que a gente tem que lutar com a arma que tem. Mas o problema, às vezes, de óleos artesanais é, como eu estava comentando, eu atendo paciente que chega, às vezes, com frasco e não tem nem rótulo. Então, assim,
Ah, eu comprei do pessoal que faz, tá. Você não sabe exatamente o que você está passando, você não sabe se aquilo tem contaminante. Para ter isso aqui, teve que passar por análise para saber se tem fungo, se tem bactéria, se tem metal pesado, né? Então você sabe que você tá, o que você está usando, né? Então isso tem uma importância, né? Então, ó, a solução oral aqui de dia, né? Os frascos são de 30 ml, né? Aqui você não tem o THC, ele vem com 100 miligramas de CBD por ml. Isso é uma dose razoavelmente boa. A gente sempre fala o seguinte: qual é a dose? Isso aí é o que mais, qualquer coisa, qual é a dose? Pois é, isso é um problema, porque você tem um negócio desse tamanho, né? Você vai ali claro, tem pacientes que podem a 10 miligramas, mas no geral você vai ter paciente de 30 miligramas a 200, às vezes, dependendo da doença, 300 miligramas, né? Tem estudos com 600 miligramas, 800 miligramas. Ninguém chega nisso porque não há bolso que aguente, né? Mas assim, 100 miligramas é uma dose bastante boa, né? É uma dose que habitualmente a gente usa para praticamente tudo que é patologia, né? Então aqui a seringuinha, e diferente de alguns óleos, você tem uma seringa com a marcação, porque a maioria dos óleos você tem conta-gotas, né? Então essa seringa você tem uma precisão, é bastante interessante. Como é que se faz a titulação? Por exemplo, aqui eles colocam ajuste de dose a cada 5 dias, eu faço a cada 7, mas é uma sugestão, né, de posologia. Iniciar com 0,5 e aumentando, 0,25 e aumentando de 0,25 em 0,25. No caso aqui, se chegou a 1 ml, que seriam 100 miligramas, mas isso é uma sugestão terapêutica. Você vai ter paciente que vai ficar muito bem aqui, você vai ter paciente que vai ter que usar mais do que isso aqui. Então isso aqui seria, digamos assim, o que a gente usaria para um mês, vamos dizer assim, o frasco daria o mês inteiro se ele for usar 1 ml ao dia, né? E aqui a solução noite, né, em que você vai ter o CBD, o THC e o CBN, né, também de 30 ml, também com a seringa, de outra cor, para não fazer confusão. E também iniciar com 0,25 e subir 0,25. O ajuste também pode ser de 5 a 7 dias, aí vai depender de pessoa. Alguns fazem 4 dias, mas, né? E aí essas doses elas também vão sendo aumentadas, sendo que se a gente observar a dose do THC, que é onde a maioria das pessoas tem medo, né, por conta da psicoatividade, ela vai até 2,5, que não é psicoativo nem aqui, nem na China. Não tem, assim, isso aqui só vai dar psicoatividade naquelas pessoas que são hipersensíveis, né? Por exemplo, se você tem uma pessoa que teve um histórico, eu fumei maconha quando eu era jovem, fiquei paranoico, não sei se eu daria isso aqui. Mas, no geral, abaixo de 5 miligramas é muito difícil você ter efeito euforizante, né? E mesmo assim, acima de 5 miligramas, a gente tem pacientes, dependendo do caso, dor, a gente faz 10, faz 15, faz mais até, né? Mas vamos ficar por aqui. E com relação cadê eu não tô lendo nada aqui, né? Ao CBD tá aqui 50 miligramas, né? Então você pode chegar tranquilamente a uma dose. O CBD, como eu digo, tem pacientes com Alzheimer que tomam 200, tomam 300. Para ansiedade, por exemplo, você pode chegar a doses de 200 miligramas tranquilamente, mas essa dosagem aqui é uma dosagem que vai atender a grande maioria das pessoas. Você vai ter que fazer um ajuste para cá ou para lá em poucos casos, tá? Eu acho que finito? Não. Sim. Isso, né? A totalidade é mais que a soma das partes, 1 mais 1 igual a 3, né? Com o efeito entourage. Eu acho que é isso, né? É isso. Olá, eu tenho o prazer de estar aqui com a doutora Denise Lutfi, neurologista, pós-graduada em geriatria, e vamos falar sobre canabinoides. Meu Deus do céu. Doutora, a doutora é uma das referências aqui nesse país, tanto pelas suas evidências clínicas, sua experiência com pacientes, mas vamos voltar na máquina do tempo. Quando e por que a doutora começou a usar canabinoides? Muito obrigado pela entrevista.
Tá bom, então vamos lá. Eu, na verdade, comecei a estudar canabinoides, eu acho que antes de 2010. Tá? Mas, na verdade, comecei a prescrever realmente em 2017. Acredito que por conta de uma demanda não atendida, né? Eu trabalho muito com doença neurodegenerativa, a gente sabe que chega num determinado momento que a gente fica naquele impasse, não tem muito mais o que fazer, né? O paciente vai agravando, vai piorando, né? Eu trabalho muito com doença de Alzheimer, pacientes com agitação, pacientes com agressividade, a família fica desesperada, a gente sabe que os remédios que a gente tem atualmente não atendem, tem muito efeito colateral. Eu falei, tem que ter outra coisa, né? E aí resolvi investir no que eu já vinha estudando há algum tempo e ter coragem de começar a prescrever, e me apaixonei a partir daí, não parei mais, e hoje eu sou uma apaixonada pela cannabis, né? Pelo estudo do sistema endocannabinoide. E aí, doutora, eu vou fazer mais uma pergunta que muito colega seu faz. Temos evidências clínicas? Tem estudos a respeito? Na verdade tem sim, né? É claro que assim, a grande robustez dos estudos está na área básica, né? Então a gente tem muita pesquisa em ratos, mostrando, por exemplo, neuroproteção, diminuição da neuroinflamação, atuação como antioxidante. E a gente tem evidências clínicas, por exemplo, com relação à analgesia, com relação à epilepsia refratária, esclerose múltipla, espasticidade. E a gente tem estudos mais de grupos menores e de casos clínicos em doença neurodegenerativa, em outras patologias, que talvez não se tenha uma robustez tão grande, porque são doenças difíceis de você analisar. Você fazer estudos com cannabis não é uma coisa fácil, cada um tem uma identidade aí, né, um sistema endocannabinoide, então funciona muito diferente às vezes de um paciente para outro. A gente sabe que tem uma questão de regulamentação, então não se pode plantar, é difícil você fazer estudo com óleos que têm um custo para paciente. Então, a gente tem alguns estudos que a gente vem acompanhando de pacientes que já estão usando óleo, mas você começar um estudo, por exemplo, numa universidade em que você não tem, né, como ter acesso a esse óleo, é muito difícil. Doutora, eu vou lhe perguntar, na verdade, foi um questionamento, até um pedido de um colega seu, e nós adotamos, a Farmausa adotou uma regrinha prática para tentar orientar outros colegas. O famoso Q²C. Quem é elegível ou quais são os pacientes, quando começar a usar canabinoides e como utilizar esses canabinoides. Então, o famoso quem, quando e como. Dentro da sua área, doutora, quem são elegíveis para canabinoides? Eu acho mais fácil você perguntar quem não é elegível. Porque, basicamente, hoje, se você pensar que o sistema endocannabinoide é o maestro do nosso corpo, praticamente, quem não é elegível? Gestante, lactente, né? Tem que tomar cuidado com crianças, né, por conta do THC, com algumas doenças psiquiátricas graves, né, mas basicamente todo mundo é elegível. Quem tem alergia a canabinoide, né, também não pode, mas basicamente todo mundo é elegível, né. Quando começar, o mais rapidamente possível. Né? Hoje a gente entende que, por exemplo, né, na minha área especificamente, que eu sou neurologista, se a gente entender que eu posso diminuir neuroinflamação, que eu posso ter efeitos antioxidantes, que eu tenho efeitos neuroprotetores, que eu tenho neurogênese, eu deveria começar o mais rápido que eu realmente... Ou mesmo ajudar mais um paciente que é polifarmácia, não? Exatamente. Porque é claro que o primeiro foco não é você introduzir a cannabis para tirar remédio, mas a gente sabe que principalmente remédios sintomáticos você consegue tirar quando você faz esse paciente melhorar clinicamente com o uso da cannabis, né? Bom, já elegemos quem, quando, como que a doutora faz essa aplicação dos canabinoides? A gente tem uma regrinha que é comece devagar e aumente devagar,
né? Então, essa é a regra básica para cannabis. Por quê? A gente não sabe se esse paciente, por exemplo, tem uma hipersensibilidade a um THC, né? Quando a gente vai fazer um óleo que tem THC. A gente não sabe se esse paciente vai responder a uma dose mais baixa. Então, a gente começa devagar. Agora, o ajuste, ele é razoavelmente rápido. Não é igual consulta que você diz assim, volta daqui a 3 meses. Não. Normalmente, em pelo menos uma semana, a gente está ajustando essa dose, observando a resposta e acompanhando esse paciente. Um paciente que tem que ser acompanhado de pertinho. E aí, doutora, esses produtos anticannabinoides estão ficando cada vez mais específicos. Hoje, nesse evento daqui, nós estamos lançando o PharmaUsa Day Night, que é o primeiro aqui no Brasil que tem 2 formulações diferentes do mesmo produto, uma dedicada para o paciente para o dia, ou para o espectro, e outra dedicada para a noite, aquele paciente para melhora da qualidade do sono com THC somente à noite. Como a doutora vê essa conjugação, tanto que nós chamamos de terapia conjugada? Na verdade, a gente já fazia isso, né? Existem muitos colegas, como eu, que já misturavam óleos, né? Por quê? Porque, eventualmente, você vai ter um paciente, por exemplo, que você faz um óleo full espectro diurno, um paciente ceda. E aí, às vezes, você vai fazer um óleo noturno e o paciente não ceda. Então, a gente já fazia isso. Às vezes fazia um óleo com um teor menor de THC de dia ou sem THC de dia, com óleo com um teor maior de THC à noite, por conta da sedação, né, para tratar uma insônia. E aí caiu igual uma luva, né? Já vem pronto, facilita a prescrição dos colegas que estão iniciando, né, porque você já tem aquilo ali conjugado, então é mais fácil dele escalonar doses, né? Eu acho que veio muito bem-vindo. Eu falei com a doutora Denise Lutfi, neurologista, pós-graduada em geriatria. Doutora, qual a sua perspectiva daqui a 5, 10 anos para canabinoides? O que a doutora diria para os seus colegas para agora e para o futuro? Você sabe que tem uma frase do Siddhartha Ribeiro que eu acho interessante. Ele fala o seguinte: os canabinoides estarão para o século XXI como os antibióticos estiveram para o século XX. Eu vi essa frase, então, maravilhosa. Eu acho que quem não estudar vai ficar para trás, porque isso é uma revolução, né? Então, eu acho que não tem volta. Perfeito, palavra da especialista. Doutora, muito obrigado, viu? Obrigada.